Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos novamente e essa reunião nós falaremos sobre pessoas invisíveis, irmãos invisíveis na nossa sociedade. E como todo trabalho, que estamos falando de Jesus, começamos com uma prece e ao término fazemos também novamente uma prece. Então pedimos nesse momento a gentileza de fecharem os seus olhos e trazer à sua frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre maior. Agradecemos ao Mestre pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome e que possamos todos nós, ao longo da nossa caminhada, amealhar os melhores entendimentos, absorver dos seus ensinamentos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para que possamos modificar a caminhada e realmente tornar muito proveitosa a nossa existência na Terra durante a presente encarnação. Que assim seja, graças a Deus. É sempre uma alegria estarmos juntos e, como disse, vamos falar sobre irmãos invisíveis. E vamos lembrar que muitas vezes nós caminhamos pela rua e estamos sempre observando as coisas que estão acontecendo. Nós vemos as vitrines, os carros, vemos tanta coisa durante a nossa caminhada na rua. Entretanto, normalmente não prestamos atenção em determinadas pessoas. Sim, determinadas pessoas circulam pela terra como se elas fossem invisíveis. Quem seriam elas? São várias pessoas. Mas, por exemplo, as pessoas que circulam pela terra, circulam pelas ruas, pela cidade, normalmente são as pessoas mais pobres, as pessoas com maior carência, com maior deficiência. Por exemplo, os moradores de rua. Eles circulam pela rua e nós fazemos questão de não reparar nesses irmãos. E são pessoas simples, pessoas que carregam tanta dificuldade, tanto sofrimento. E aí nós perguntaríamos, por que alguém escolheu morar na rua? É complicado, é muito complicado. Porque estar na rua, dias de frio, de chuva, deve ser extremamente doloroso. Mas essas pessoas estão na rua por algum motivo. Muitas vezes é uma questão de incompatibilidade com a família. Outras vezes é questão de vício. Pessoas que têm algum problema financeiro e não têm mais condição de arcar com a despesa de uma casa. Pessoas que vêm de um local distante, um estado pobre, e de repente desembarcam em cidades grandes e não encontram a possibilidade de estarem trabalhando. E normalmente são as pessoas mais simples. Desigualdade. Desigualdade nessa terra, no planeta Terra, é absolutamente normal. Está aí, nós estamos num planeta de expiação e provas, onde a diferença entre os espíritos encarnados, a qualidade, o aprendizado, os costumes, é imensa. Muita diferença. Então nós vamos ver que é impossível querermos que todas as pessoas encarnadas na Terra tenham os mesmos hábitos. E aí incomoda, porque um morador de rua, por exemplo, aos nossos olhos, ele tem péssimos hábitos, péssimos. Não toma banho. Aonde tomaria? Não troca de roupa. Que roupa? Não escova os dentes. Mas então é todo complicado. E o que nós fazemos então? Eles nos incomodam. E se nos incomodam, nós preferimos deixá-los como se fossem invisíveis. Terrível, muito terrível. E os moradores de rua, vamos lembrar que, não contando com a nossa amizade, com a nossa participação, os moradores de rua vão encontrando aí os seus amigos ao longo do caminho. Quem é o grande amigo do morador de rua? O seu cão, o cãozinho. Então, é o grande amigo, mas que aí ele encontra algumas dificuldades. Por quê? Porque, por exemplo, os abrigos destinados a acolher esses moradores de rua
normalmente não tem espaço para recepcionar o cãozinho desse irmão tão sofrido. E ele, o morador, entre estar dentro de um abrigo, onde ele poderia encontrar um céu, um perfeito céu para ele, teria ali um chuveiro, uma sopa, uma cama. Entretanto, ele prefere, na maioria das vezes, não abandonar o seu amigo. E não abandona. E aí continua na rua, continua sofrendo pela rua. Então, nós vemos, por exemplo, esses irmãos moradores de rua enfrentando uma grande dificuldade. Mas como eles, entre aspas, nos incomodam, é preferível deixá-los invisíveis. Que tristeza. E são irmãos como nós, né? Seres que têm os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, mas nós deixamos de lado. Não nos interessa. Vamos lembrar de um episódio acontecido numa cidade do Rio de Janeiro, onde um trabalho assistencial que era promovido pela Igreja Católica local, um rapazinho se apresenta para auxiliar nesse trabalho. Era a primeira vez, primeiro dia. E aí dizem ao rapaz: você vai trabalhar junto aos moradores de rua. Eu não sei, eu nunca estive junto com um morador de rua. Não tenho habilidade nenhuma simpatia por um morador de rua. Mas obedeceu e foi a campo. E logo de cara ele se encontra com um homem. Esse homem, um morador de rua, jogado num canto. E esse jovem conversa com o homem, dá o alimento, dá a roupa, se encanta com a forma como ele se expressava e acaba se tornando, naquele momento, grandes amigos. E no término da conversa, quando o rapazinho voltaria para casa, o morador de rua diz a ele: olha, eu tenho que agradecer pelo seu trabalho. Faz tempo que eu não me sentia vivo. Por quê? Porque ninguém conversava comigo. Olha que interessante. Ele se sentiu vivo porque surgiu uma pessoa que decidiu conversar com ele. E nós devemos encontrar, com certeza, em cada esquina, em cada quarteirão, irmãos abandonados e que não nos preocupamos. Não nos interessa. Eu me recordo de um programa, sempre que eu falo a respeito desse assunto, eu costumo dizer que é um pouquinho difícil, porque eu recordo desse programa na televisão, mas não lembro exatamente há quantas décadas. Aí é complicado. Não sei se 3, 4. E esse programa, talvez alguns de vocês se lembrem. E eu digo que sempre temos, porque todos somos jovens. Tem os jovens há mais tempo, que é o meu caso, e jovens há menos tempo, que é o caso de muitos que estão aqui conosco. E eu digo que pode ter alguém que se recorde desse programa. O programa se chamava Comando da Madrugada. Esse programa era apresentado por Goulart de Andrade, e o Goulart, ele ia entrevistar várias pessoas em vários locais. E eu me recordo como se fosse hoje. Goulart de Andrade vai visitar moradores de rua. E ele vai num local que nós da cidade de São Paulo conhecemos bem. Avenida Doutor Arnaldo. Ela tem uma baixada e que acaba nos levando para a Avenida Paulista. E naquela baixada, os moradores de rua romperam uma parede que tinha ali e entraram por debaixo da Avenida Paulista. A Avenida Paulista, quando foi projetada tendo uma pista na parte superior e outra que deveria ficar na parte inferior, mas nunca saiu do papel. Então, os moradores de rua abriram uma porta, entraram ali e naquele local fizeram a sua morada. E o Goulart de Andrade vai entrevistar esses moradores que se estavam ali enfiados naquele buraco. E eu lembro como se fosse hoje, Goulart de Andrade, com o microfone na mão, começa a entrevistar um homem. Fez uma série de perguntas. Há quanto tempo estava aqui, como se alimentava, como vivia. E, ao final,
ele ia agradecer aquele homem pela entrevista concedida. E aí ele, com o microfone, pergunta a esse morador de rua, né? Olha, muito obrigado, tal, por ter participado. Qual é o seu nome? E colocou o microfone na boca do morador de rua. Ele nada disse. Repetiu. Por favor, qual é o seu nome? E colocou. Não falou nada. Por gentileza, seu nome? O rapaz parou, pensou e disse: me esqueci. Esqueceu do próprio nome? Como alguém pode esquecer do próprio nome? É aquilo que recebemos antes mesmo de aqui chegarmos. É pelo nosso nome que seremos conhecidos durante toda a caminhada. Até mesmo após a nossa partida, seremos lembrados pelo nosso nome. E aquele homem havia esquecido do próprio nome. Lamentável. Dá para imaginar há quantos anos aquele homem se sentia uma pessoa invisível? Há muito tempo. E nós deixamos tantas pessoas invisíveis. Sim, nós deixamos. Por quê? Porque muitas vezes não queremos o contato. Não damos sequer um sorriso. Às vezes, por exemplo, temos aí no caminho de casa um encontro com o coletor de lixo. Coletor de lixo que passa aqui e resolve os nossos problemas. Leva o lixo embora. Entre nós, e eu me incluo, qual é o nome do coletor de lixo que atende a sua casa? Para mim não interessa. Simplesmente levou o lixo, está ótimo. Por exemplo, o porteiro do prédio. Também não. A faxineira, a diarista. Ela que vem, cuida da nossa casa. E nós, muitas vezes, sequer perguntamos o nome dela. Quando vamos almoçar, deixamos ela num canto. Almoçamos separados. E aí, ela vem e come. Não queremos saber do nome. Não nos interessa não. O marido, quando vai sair, está aí a diarista, ele coloca o dinheiro embaixo de um vaso e diz à esposa: olha, o dinheiro da fulana aí, não sei nem o nome, da fulana aí, está aqui, depois você paga. E aí ela entrega o dinheiro, simplesmente, não fala mais nada. Motorista de ônibus, quantas vezes entramos num ônibus, nem reparamos que tem motorista. Não nos interessa. Entramos, passamos direto, como se não existisse aquela pessoa. Por exemplo, o pedreiro. Eu contrato um pedreiro. Estou com um problema aqui, precisa consertar esse tijolo que caiu, quebrou. E aí eu contrato, ele vem, faz o seu trabalho, eu verifico, realmente está feito. Está lá o trabalho feito. Pego o dinheiro, entrego, nada além disso. Não agradeço, não percebo se aquela pessoa traz consigo alguma dor, alguma dificuldade, algo que esteja incomodando. O que me interessa é que o trabalho que eu contratei foi feito e a pessoa seguiu o caminho. Então, às vezes, seria tão simples resgatar essas pessoas, trazê-las de volta. Um sorriso, uma batidinha no ombro, né? É coisa simples. E não fazemos. Deixamos para depois. E essas pessoas continuam na condição de seres invisíveis, porque deixamos de lado. Eu recordo, certa feita, na Rádio Boa Nova, nós temos um trabalho na Rádio Boa Nova, ainda no prédio velho, eu chegava uma vez lá e em cima da hora para o programa. O programa às 13 horas da tarde. E eu cheguei muito em cima da hora. E quando cheguei, estava lá um porteiro. E quando eu cheguei ali, eu comentei com ele. Não tinha intimidade, não tínhamos essa intimidade. Falei para ele: olha, hoje vai ser difícil fazer o programa. Por quê? Olha, eu não almocei. E é quase 1 da tarde. Na hora do programa, eu vou pegar o microfone e vou colocar bem alto, para que ele não pegue o ronco do meu estômago. E ele deu risada.
E aí, na frente da rádio, nós tínhamos ali um food truck que fazia lá lanches e tal, e esse porteiro, já sentindo a aproximação, aquela, entre aspas, início de uma certa intimidade, ele disse, olha, faça o seguinte, o senhor vai até aquele quiosquezinho, pode comer, e diga que o Roberto paga. Eu falei, Roberto? O nome dele não deve ser Roberto, né? Como que ele vai se prontificar a pagar? Eu falei, só que hoje não dá. Eu tenho que correr porque o programa está quase começando, mas depois eu vejo. E saí e fui embora. Semana seguinte, eu estava chegando na rádio e já ainda distante da rádio, eu vi que ele abriu um sorriso. Me aproximei, como é, tudo bem? Tudo bem. Semana passada o senhor comeu? Ele lembrou disso. O senhor comeu lá? Eu falei, comi. Pediu para pôr na conta do Roberto? Eu falei, eu esqueci seu nome. Mas sem problema. Eu tinha tirado uma foto sua no meu celular, eu mostrei para ele e ele vem te cobrar. A partir daquele dia, quando chegava, a gente sempre sorria, a gente se cumprimentava de uma forma muito mais carinhosa, muito mais próxima, através de uma pequena brincadeira. E é possível. Motorista do ônibus. Eu entro no ônibus e digo a ele, meu amigo, muito obrigado pelo teu trabalho. Você nos conduz em segurança. Muito obrigado. A diarista que vem, olha, o serviço hoje, muito bom, muito obrigado, vá com Deus. É simples, mas deixamos as pessoas invisíveis. Deixamos, invisíveis. E o pior, quantas vezes deixamos as pessoas invisíveis dentro do nosso próprio lar? Deixamos as pessoas, muitas vezes, esquecidas, num canto, não nos importamos, aquela pessoa me incomoda, deixa num canto qualquer. Não, não pode ser assim. Vamos lembrar um episódio acontecido com um rapaz, ele era ou é psicólogo, o nome dele Fernando Braga. Ele estava fazendo o curso de doutorado na USP em São Paulo. E o que ele fez? Até para ver o comportamento do ser humano. Nos intervalos, ele descia do prédio onde ele estava fazendo o curso de mestrado, ia até a rua, vestia o uniforme de gari e ficava junto com os garis fazendo a limpeza em frente do seu próprio prédio. Ele ficou anos ali. Ele diz que nunca foi reconhecido por ninguém. Por quê? Porque ele usava um uniforme de gari. O gari, o uniforme, deixou aquele rapaz simplesmente invisível. Esquecemos, deixamos de lado. Um professor na Europa, eu não recordo exatamente o país, mas as aulas dele iriam começar num determinado dia. E antes disso, ele começou a entrar em todas as salas onde ele iria ministrar as suas aulas, mas ele entrava nesses dias antes vestindo a roupa de faxineiro. Ele ia, durante a aula, os alunos assistindo a aula com outro professor, ele pegava o cestinho de lixo, despejava num saco de lixo e ia embora. Até que chegou o dia da aula dele. E ele entrava na sala e perguntava aos alunos, vocês sabem quem eu sou? O senhor é um novo professor. Vocês já me viram alguma vez? Não. Nunca vimos o senhor. Tá. Até ontem era eu quem recolhia o lixo. Como professor, ele era reconhecido, mas com o uniforme de lixeiro, ele passou a ser simplesmente ignorado. E nós precisamos, é necessário que procuremos trazer essas pessoas de volta. Procuremos trazer essas pessoas para a dignidade. Essas pessoas precisam se sentir vivas, precisam se sentir gente. Nós sabemos que o planeta ele está nessa fase de transição, saindo da condição de expiação e provas e entrando para um mundo de regeneração. Portanto, a encarnação é
preciosíssima. Por quê? Porque é o finalzinho, né, nessa passagem. É o final de feira. Se nós não aproveitarmos corretamente, da melhor forma, essa encarnação, corremos, sim, o risco de não mais poder retornar a esse planeta e ser levado a um planeta em condições ainda mais inferiores que a Terra. Divaldo Pereira Franco, o grande Divaldo Pereira Franco, ele está dizendo que a espiritualidade está muito preocupada com esses irmãos que estão esquecidos, marginalizados, abandonados. E aí a espiritualidade nos chama a atenção para nos aproximarmos deles, valorizar as pessoas, sorrir, dar a elas dignidade, dar a essas pessoas a possibilidade delas realmente se encontrarem e fazer algo melhor, conduzir a sua vida de uma maneira mais proveitosa. E aí, o próprio Divaldo Pereira Franco nos contou uma história que explica bem quando uma pessoa é marginalizada e quando nós temos a condição de acordá-la, trazê-la para a vida. Essa história aconteceu há muitos anos atrás com Divaldo Pereira Franco. Disse Divaldo que havia estado há muitos anos, há algumas décadas, na África do Sul. Ele foi até a África do Sul a convite de um grupo de pessoas que professava a doutrina espírita. E ele foi lá ver como estava a doutrina. A doutrina estava iniciando, começando, estava muito embrionária até. E ele foi lá, viu, depois retornou. Passado alguns anos, esse grupo de pessoas eram pessoas abastadas, pessoas em condições financeiras boas, chamaram novamente o Divaldo. Divaldo, volte aqui na África do Sul. Venha ver como é que está caminhando a doutrina espírita neste país. E Divaldo foi. Chegou na África do Sul, ele foi recebido por esse grupo de pessoas e foi conduzido a um hotel. E essas pessoas decidiram, apesar de morarem lá na África do Sul, decidiram permanecer hospedadas no mesmo hotel para acompanhar o trabalho de Divaldo Pereira Franco. Na manhã do dia seguinte, Divaldo estava no seu quarto e esses amigos vêm, batem a porta. Divaldo, vamos ao salão de café, vamos tomar o café. E desceram, levaram Divaldo. Diz que quando abre a porta do salão, do elevador, no salão de café, ele ficou impressionado. Era um salão maravilhoso. E eles foram conduzidos a uma mesa nesse salão. Quando se sentaram nessa mesa, aparece para Divaldo Pereira Franco Joana de Ângeles, a sua mentora. E ela apareceu para ele só. Os amigos que estavam juntos não perceberam. E Joana diz, Divaldo, está vendo ali aquele garçom? Divaldo olhou, sim, estou vendo, Joana. Levante-se, vá lá e dê um abraço nele. Era a época em que estava a todo vapor o apartheid. Separação do branco, do negro, aquela coisa terrível, absurda. Mas estava lá vigorando. E Divaldo era um estrangeiro naquele país. Divaldo olhou e, obviamente, os que serviam eram os negros. E os que eram servidos eram os brancos. Que absurdo, que absurdo. E aí, Divaldo olha e vê que o garçom é um senhor negro. Ele diz, Joana, eu não tenho como ir lá. Divaldo, levante-se, vá até lá, naquele garçom, e lhe dê um abraço. Joana, eu não tenho como. Divaldo, levante-se, vá lá e dê um abraço nesse garçom. Divaldo falou, Joana, desculpa, não vou, não adianta pedir. E ficou por isso. De repente, eles iam se servir e iam até a mesa para fazer a refeição. Divaldo se levanta,
vai até a mesa e quando está diante da mesa, ele dá de frente com o garçom. Garçom negro. E se assusta. E agora? O que eu faço? E aí ele se dirige ao garçom. Meu senhor, posso lhe pedir um favor? E o garçom responde. Pois não, senhor. Estou aqui para servir. Olha, vocês servem o café muito quente, mas o leite frio, gelado. E eu gosto de bebida quente. E quando eu misturo os dois, não fica nem quente nem frio. Posso lhe pedir um favor? Poderia, por gentileza, trazer uma jarra de leite quente? Pois não, senhor. Trarei sim. Vou até a cozinha e lhe trago. Ah, que ótimo, disse Divaldo. O senhor é uma pessoa prestativa, formidável. Eu posso lhe pedir uma coisa? Pois não, senhor, falou o garçom. Eu queria lhe dar um abraço. Diz que o garçom parou. Abraço? Mas como? Aqui? Eu queria lhe dar um abraço. Mas, senhor, aqui... Divaldo agarrou. Abraçou o garçom. Diz que naquele momento a bandeja que estava na mão do garçom foi para longe. Aquela barulheira. E diz Divaldo que quando ele olhava para o lado e via as pessoas olhando, ele se sentia como a atração turística do hotel. Todo mundo olhava para ele. E ele agarrado no garçom. Até a hora que ele decide liberar o homem. O homem agacha, pega a bandeja e, sem saber exatamente o que fazer, se virou e foi até a cozinha para providenciar a jarra de leite quente. Divaldo voltou à mesa. E chegando à mesa, os amigos, assustados, perguntaram a ele: Divaldo, o que você fez? Não sei. Divaldo, por favor, o que é que você fez? Não sei. Não sei, tem que explicar, tem que ter um motivo para... Eu não sei. Quando vier a saber, eu falo para vocês. Mas por enquanto ainda não sei. Passado alguns minutos, vem o garçom conduzindo a jarra de leite quente e coloca diante de Divaldo na sua mesa. E o garçom pergunta a ele: Meu senhor, me desculpa, qual é o seu nome? Eu me chamo Divaldo. Ah, tá, muito obrigado. E retirou-se. Manhã do dia seguinte, novamente eles iam para o café da manhã. E os amigos batem à porta do quarto de Divaldo. E batendo na porta do quarto, Divaldo atende e diz: Olha, hoje eu não vou descer agora porque eu estou indisposto, um problema estomacal. Desçam vocês, eu vou depois. E acabou não indo naquele momento. Os amigos pegaram o elevador, desceram e quando chegaram no salão de café, à porta estava aguardando o garçom. O nome do garçom, Micombo. E aí ele pergunta: Por favor, o senhor Divaldo? Ele não está bem. Ele preferiu ficar lá no quarto. Muito obrigado. Passado alguns minutos, batem à porta do quarto de Divaldo. Divaldo abre a porta. Era o garçom. Garçom conduzindo aqueles carrinhos de hotel, né? Cheio de coisas. Era geleia, manteiga, pão, um monte de coisa. Um suicídio para diabético. E ele, quando vê aquilo tudo, o garçom entra e diz: Senhor Divaldo, o senhor não pode ficar sem o café. Mas eu não vou ficar sem o café, respondeu. É que eu não estou disposto. O senhor não pode ficar, senhor Divaldo. Vai fazer mal. Mas eu vou tomar depois o café. E diz que nesse momento, Micombo cai de joelhos diante de Divaldo. Chorava. Chorava que nem uma criança. E Divaldo pedia: Meu senhor, por favor, levante-se. Não faça isso, levante-se. Mas ele não conseguia levantar aquele garçom. E aí o que faz Divaldo? Ele se ajoelha junto. E começam os dois ali. E Micombo diz: Senhor Divaldo, eu vim aqui para lhe agradecer. Agradecer? O que foi que eu fiz? Eu vim lhe agradecer, senhor Divaldo. Vim lhe agradecer
Porque ontem, que tinha sido o dia do abraço, ontem seria o meu último dia de trabalho aqui no hotel. Eu descobri que estou com câncer. E morreria, vou morrer do câncer. Porque eu estou na África do Sul. E um negro na África do Sul não tem direito a nada. Eu vou morrer. Então, ontem seria o último dia de trabalho aqui nesse hotel. Porque ontem, ao sair daqui, eu daria fim à minha vida. Eu ia me matar. Mas cheguei em casa e fui conversar com a minha esposa e com meus 3 filhos, conversando com eles. Contei o que aconteceu e contei o que ia acontecer, mas acabou não acontecendo, que seria o suicídio. Todos choramos. E aí minha esposa disse: amanhã, Micombo, vá ao hotel, normal, e procure esse senhor Divaldo e lhe agradeça porque ele te salvou a vida. E eu estou aqui por isso, porque o Senhor me salvou a vida. Divaldo perguntou: como eu lhe salvei a vida? O que foi que eu lhe fiz? E Micombo respondeu: é que ontem foi a primeira vez que um homem branco me abraçou. Primeira vez. Um abraço. Nada além disso. Um simples abraço. Tirou aquele homem do suicídio. E aí, nesse momento, vem Joana, novamente aparece a Divaldo e diz a ele: Divaldo, esse homem, Micombo, será um valoroso trabalhador da doutrina espírita aqui na África do Sul. E outra coisa, ele não vai desencarnar em razão do câncer. Ele será curado. E Divaldo, conversando com Micombo, diz a ele, porque Micombo perguntou a Divaldo, né? Meu senhor, foi a primeira vez que um homem branco me abraçou. Qual é a sua religião que eu não entendi? Porque todos os outros passam aqui e ninguém me abraça. E aí Divaldo diz: se eu quiser lhe explicar qual é a doutrina que eu professo, com certeza você não vai entender. Vai precisar de muito tempo. Não é meia hora, 1 hora, 5 horas. Você vai ter que estudar para compreender isso tudo. Será que eu poderia lhe mandar livros? Ah, sim, pode mandar, disse Micombo. E aí ficou combinado que ele mandaria os livros. Terminado essa situação, esse episódio, Divaldo se aproxima dos amigos e diz: olha, agora eu sei, porque Joana me pediu para que desse um abraço nele. E narrou o que aconteceu. Narrou também a situação triste, financeira, a impossibilidade de um tratamento em busca da cura do câncer. E esses amigos abastados se reuniram e fizeram um apanhado. E entregaram para que Divaldo colocasse na mão de Micombo. No dia seguinte, eles iam sair daquele hotel. E Divaldo diz: olha, vou mandar os livros para que você estude. E meus amigos pedem para que te entregue esse dinheiro, para que você faça o teu processo de cura do câncer. Foram embora. Passado algum tempo, Divaldo entra em contato com Micombo. E Micombo diz: senhor Divaldo, olha, não estou lendo os livros. Na verdade, eu fiz um grupo de estudos, né? E estamos todos estudando. Por isso que Joana disse que ele seria um valoroso trabalhador de Jesus lá na África do Sul. E mais uma coisa ainda, senhor Divaldo. Estou fazendo o tratamento e meu câncer praticamente desapareceu. Isso Divaldo já sabia. Afinal, Joana já tinha comentado antes. Um abraço. Bastou um abraço para tirar aquele homem do suicídio. Bastou um abraço para preservá-lo
junto da sua família, junto dos seus filhos. Um abraço. E nós nos recusamos. Quando entramos no ônibus, está lá um motorista, eu viro o rosto, ignoro. A diarista que vem, eu não quero saber se ela está bem, se está sofrendo, se tem dificuldade. Não quero saber. Um abraço. Nem colocou a mão no bolso. Um abraço foi o bastante para que isso acontecesse. Então, nós podemos fazer muita coisa. Podemos e devemos fazer muita coisa. E às vezes um abraço. E aí eu me recordo na minha casa espírita, a minha querida Sociedade Fraterna, em Pirituba. E num domingo, nós temos o Evangelho Dominical, e eu fui. E era Dia dos Pais. Estava eu fazendo, e ao término do Evangelho, acabou ficando eu e uma colega, a Maria de Lourdes. E eu tenho uma grande dificuldade, que não é dificuldade, estou brincando. Eu tenho uma característica. Eu tenho um tipo de mediunidade que talvez poucos tenham, não sei. A mediunidade do enrosco. Eu me enrosco. Eu vejo as pessoas e vou me enroscando, eu não saio do lugar. Então vem um, conversa, eu vou com outro, abraço, vem outro. Olha, eu não consigo sair porque a mediunidade do enrosco fala muito forte. E naquele dia, Dia dos Pais, terminado o Evangelho, acabei saindo para a calçada, eu e a Maria de Lourdes, e ficamos conversando. Chegou um momento em que ela reparou que vinha subindo um senhor que é frequentador da casa e que agora, lamentavelmente, eu não lembro o nome dele. E na nossa fraterna, na nossa casa, nós temos um hábito há muito tempo, maravilhoso. A gente entra beijando e abraçando e sai beijando e abraçando. É homem, é mulher, é criança, não importa. A gente entra, beija, abraça e sai. Então, esse senhor subindo, a Maria de Lourdes falou, opa, está chegando, provavelmente ela quis dizer assim, está chegando alguém para você se enroscar. Eu vou dar uma saidinha, tem que passar, sei lá, quitanda, açougue, era Dia dos Pais. E de repente aquele homem subindo, aquele colega, ele me viu e o sorriso dele veio aqui. E eu, sorriso também. Ele veio e nos abraçamos. E aí começamos a falar do Dia dos Pais. E eu falei, conversei e tal, mas aí eu tinha que dar uma certa desenroscada. Aí eu falei para ele, preciso ir para casa. Meus filhos estão lá, né? Então vou dar uma chegadinha porque eles estão esperando. E aí ele disse, alguma coisa assim, já faz um bom tempo. Olha, eu mandei um WhatsApp para o meu filho, ele não recebeu, não sei se ele está com algum problema no celular, tal. Ele não me deu retorno. Provavelmente o coração dele devia estar machucado. E eu não percebi. E aí eu falei, bom, estou indo, vou embora, porque meus filhos estão lá, tal. E na saída, como sempre, um abraço. Um abraço. Mas um abraço com amor. Com amor, né? Então, dei aquele abraço nele e não entendi por quê, porque a minha percepção é muito fraca. Abracei e não larguei mais. Eu e ele, num domingo cedo, abraçados na calçada, quem passava do outro lado devia olhar ali e falar, puxa, esses dois velhinhos aí, que coisa. Também não estou nada preocupado com isso, né? E continuamos abraçados ali até a hora que eu decidi soltar. Não sei por que fiz isso. E soltei. Quando soltei, ele tinha baixado a cabeça e chorava. E chorava bem. Eu fiquei sem ação. Ele me pegou o braço, beijou, eu peguei o dele, devolvi o beijo, né? Ele acenou com a cabeça, mas de uma forma tão serena, tão gostosa, acenou com a cabeça, virou-se e foi embora. Eu, quando entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio, porque eu adoro o rádio, adoro. Aquele dia não fiz isso, não fiz. Eu queria entender o que foi que eu fiz e não entendi.
um abraço. É um abraço. Então, nós precisamos prestar atenção. E o que eu queria dizer é que, nos dias de hoje, na situação na qual nos encontramos, provavelmente tem muitas pessoas invisíveis, trancadas dentro de casa, solitárias. Meu prédio, talvez no apartamento da frente, more alguém isolado, sozinho, sem ninguém, grupo de risco. E eu não vejo movimento algum. Talvez essa pessoa esteja apavorada lá dentro. Talvez nem se alimentando ela esteja. Talvez ela esteja se definhando dentro da sua casa. E talvez ela precise, para não sucumbir ali dentro, não desencarnar ali dentro, precisaria logo de início que alguém batesse na sua porta. Tudo bem? Como está o senhor? A senhora? Precisa de alguma coisa? Vim aqui para lhe dar um abraço. Olha, vim trazer um café. Uma coisinha simples. Nós resgatamos a pessoa. E evitamos, sim, que ela até desencarne numa condição terrível, sozinha, abandonada, desnutrida. Quantas pessoas nesse momento devem estar nessa condição? Trancada na sua casa, no seu apartamento, solitária e se definhando. Bater na porta. Ah, como seria bom. E depois, um abraço. Então, para encerrarmos, quando fazemos essa palestra, nos centros, a gente sempre pede, olha, todo mundo se conhece aqui? Não, eu não conheço fulano, eu não conheço ninguém. Então, vamos fazer uma coisa. Todo mundo se abraça. Vira uma bagunça, mas uma delícia de bagunça. Que não dá para fazer agora, não temos como. Mas dá para fazer esse abraço vocês, na casa de vocês, com as pessoas que estão aí. Por favor, se abracem. E não se larguem mais. Continuem juntos. Vamos encerrar agradecendo a oportunidade. É prece agora, né? De estarmos juntos, todos nós, nesse momento, com a presença de Jesus. E todos nós que aqui estamos, nesse momento, vamos nos unir, mãos dadas, e vamos fechar esse cerco, porque dentro dele está Jesus. E vamos todos nós dar um grande abraço nesse mestre e agradecer pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos. Então, não deixemos mais que permaneça na terra esses irmãos invisíveis. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a presença de todos, estar nos acompanhando. Para mim é uma grande felicidade, porque somos amigos, graças a Deus somos amigos, e que possamos estar, provavelmente na semana que vem, poder estar novamente juntos. Então, muito obrigado pelo carinho, que todos vocês tenham, todos nós, tenhamos uma excelente semana e nos cuidando com Jesus e álcool gel. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.